O texto áureo da nossa lição está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que nos diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. E a verdade prática diz-nos o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Ciro Sanches de Borde. Quero saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor. Fique muito à vontade, este é o nosso canal. Nós vamos dar início a mais uma videoaula alusiva às lições bíblicas adultos da CPAD, primeiro trimestre de 2024. Chegamos à lição de número 12, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 24 de março deste ano, cujo título é O papel da pregação no culto. Temos lido o texto áureo e também a verdade prática. E o texto áureo faz parte de um texto bíblico com 5 versículos, ou seja, uma perícope, que é a que embasa tudo aquilo que nós vamos abordar na presente videoaula. Eu convido você, então, a curtir este vídeo, por gentileza, compartilhá-lo com a sua rede de amigos, irmãos, e também, caso você não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. Muito bem, nós vamos começar, então, falando aqui desse texto bíblico tão importante, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, que é a nossa leitura bíblica em classe, a perícope, que nós vamos abordar a priori e que depois vai servir de base para todos os tópicos e pontos da nossa lição. Esta lição, que aliás é muito importante no que tange a pregação bíblica. Nós já estudamos que a pregação bíblica faz parte do culto a Deus. E nós costumamos dizer que é a parte mais importante do culto. Claro que o culto ele tem 3 ministrações: a ministração do louvor, a ministração da palavra e a ministração do Espírito Santo. Nós dizemos que a ministração da palavra é a mais importante porque é quando Deus fala conosco por meio da sua palavra. Afinal de contas, Jesus até cantou, a Bíblia diz que ele cantou o hino, mas quando ele andou na terra, 2/3 do seu ministério foram voltados para a pregação e para o ensino. Eu creio que isso já nos faz refletir a respeito da importância do ministério da palavra. Bom, nesta lição nós estudaremos sobre este ministério, cuja ministração, como já dissemos também, faz parte do culto a Deus, que conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, tem 3 ministrações. Paulo disse: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Os salmos naqueles dias eram cantados, então quando Paulo diz que tem que haver salmo, ele está dizendo, olha, tem que haver a ministração do louvor. Quando ele diz que tem que haver doutrina, nós já explicamos na lição anterior que doutrina no Novo Testamento, quando o termo não está acompanhado de um complemento, ou seja, no caso, a doutrina dos fariseus, a doutrina dos nicolaítas, por exemplo, que eram falsas doutrinas, mas quando o termo doutrina aparece isolado, geralmente é uma referência à palavra de Deus devidamente compendiada, explicada, sistematizada, razão pela qual Paulo diz que no culto tem que ter doutrina, isto é, tem que ter o ensino da palavra de Deus. Mas também, claro, as ministrações do Espírito Santo, língua, interpretação e revelação, como disse Paulo, claro, isso é por conta do Espírito
que reparte particularmente a cada um como ele quer. Agora, tendo em mente 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, nós vamos abordar o propósito do ministério da palavra, que abarca a pregação evangelística, que é chamada no Novo Testamento também de proclamação, bem como a pregação como uma exposição da sã doutrina. Também é uma pregação, que também, claro, deve conter a sã doutrina. Não deve ser apenas uma apresentação de testemunhos ou de experiências pessoais, como muita gente faz. Hoje em dia está vendo até coisas piores, né? Animação de auditório. O pregador que se preza, ele expõe a palavra. Ele imita o Senhor Jesus. Muito bem, mas quanto à natureza da pregação, nós vamos dar destaque também para o fato de que ela deve ser bíblica, isto é, cristocêntrica. Bíblica, se a pregação é bíblica de fato, ela é cristocêntrica. E se a pregação é cristocêntrica verdadeiramente, ela também é bíblica. Os termos não são sinônimos, mas eles são, na verdade, interrelacionados, não é? Muito bem, a abordagem de 2 Timóteo 4, 1 a 5 é importante. É um texto que todos sabem de cor, aquela passagem que Paulo, na sua última epístola, lá na prisão mamertina, próximo da morte, ele não estava mais numa casa, como Lucas relata em Atos capítulo 28, mas já na sua segunda prisão, quando ele estava encarcerado, de fato, ele estava lá na famosa prisão mamertina, que está até hoje lá em Roma. E ali, reunindo forças com a graça de Deus, ele conseguiu escrever essas últimas instruções ao obreiro Timóteo e também, por extensão, à igreja de Éfeso. Eles são os destinatários originais. E Paulo disse o quê? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Mas tu, se sóbrio, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que palavras importantes são estas? Então, Paulo discorre aí sobre o compromisso do pregador com o Deus da palavra e a palavra de Deus. Vamos examinar rapidamente cada uma dessas frases. A primeira frase que se destaca é: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O verbo conjurar aqui é diamartiromai. Você que é membro do nosso canal, recebeu o nosso roteiro, aqui está o nosso roteiro, é o mesmo roteiro que eu estou utilizando. Você vai ver que tem vários termos gregos que eu coloco de maneira transliterada e às vezes, para provocar os irmãos, eu também estou colocando alguns termos já no próprio grego, para estimular os irmãos que ainda não são versados em gregos que possam estudar. Aliás, eu gosto de estimular os irmãos a estudarem as línguas bíblicas, não somente o grego, mas também o hebraico. Falando nisso, inclusive, eu tenho aqui uma novidade para vocês, que eu vou divulgar durante todo este mês de março, que já está findando, nesse fim de março, porque no começo de abril vai começar um curso de hebraico, que vai ser ministrado pelo meu amigo, pastor César Cavalcante. Vocês que conhecem o pastor César Cavalcante, daqueles debates da Rádio Musical, não é? Um grande amigo, já estive lá com ele e já conheço o César de longa data. Então eu estou aqui divulgando o curso de hebraico do pastor César pela FTB, que é a Faculdade de Teologia Bethesda. E se você desejar fazer esse curso, um curso de 6 meses, para você aprender a falar, pelo menos de maneira nocional, você conhecer algumas palavras e frases, mas sobretudo ler o hebraico, transliterar, poder bater o olho num texto hebraico, já pensou? E entender,
fazer aquela leitura de trás para frente, que em 6 meses você pode aprender e saber pronunciar versículos da Bíblia. E é importante, claro, não para se exibir, mas sobretudo para exegese. É importantíssimo quem quer fazer uma exegese do texto saber conhecer o texto no original. Então, se você quer fazer esse curso de hebraico, aqui está o QR Code, como nós falamos, né? É só você colocar a câmera, posicionar a câmera, ou se não, se você quiser depois de assistir esse vídeo também, clique no link que está aqui na descrição e veja lá as condições. Com um pequeno valor mensal, você durante 6 meses, toda terça-feira, é bom que se diga, toda terça-feira às 19h30, ao vivo, o pastor César vai ministrar num canal próprio, claro, que vai ser disponibilizado somente para quem fizer esse curso. Você vai, então, ter o privilégio de aprender o hebraico, das 7h30 às 9h, toda terça-feira. Inclusive, terça-feira é o dia da nossa live sobre Apocalipse. Então, você vai lá, vá lá, estude o hebraico e depois venha para estudar sobre Apocalipse comigo, tá bom? Nós vamos continuar anunciando, não quero aqui tomar muito tempo, porque temos que apresentar aqui a lição da escola dominical, mas você tem a oportunidade de estudar hebraico e aprender esta língua maravilhosa. Muito bem. Então, vamos examinar aqui, como eu dizia, frase por frase desta perícope, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. A primeira frase é: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo. O verbo conjurar aqui, como eu dizia, é diamartiromai, no grego, que denota um solene juramento em comum. Paulo convida Timóteo, na verdade, mesmo Timóteo estando muito longe, estando em Éfeso, Paulo envia-lhe esta carta com o objetivo de convidá-lo a assumir um compromisso diante do Senhor. A conjunção coordenativa conclusiva, pois, que aparece aqui, conjuro-te, pois, relaciona o início deste capítulo 4 de 2 Timóteo ao fim do capítulo 3. Então, esse apóstolo já começara a falar sobre o ministério da palavra, quando ele fala lá das sagradas letras, quando ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ele já tinha começado a falar, e ele então diz: conjuro-te, pois. Aí ele continua falando da palavra de Deus. O compromisso do pregador, portanto, deve ser firmado diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No grego é tu theo kai tu Kyrio Iesu. Então veja, diante, Iesu Cristo, né? Diante do Senhor Jesus Cristo, que é o título mais completo de Jesus do Novo Testamento. Isso fala dos seus relacionamentos para com o Pai e para conosco. Como Cristo, claro, ele se relaciona com Deus, porque ele é ungido de Deus, como Salvador, ou seja, que é o significado do nome de Jesus, ele relaciona-se conosco, salvando-nos e abençoando-nos com as bênçãos que acompanham a salvação. Mas se ele é Senhor, isso fala do seu relacionamento, mas de outro ponto de vista. Ou seja, é o outro lado da moeda, é o nosso relacionamento como servos para com ele. Porque se ele é Senhor, nós somos servos. Então não é por acaso que esse compromisso é firmado com o Senhor Jesus Cristo. Mas olha outra frase importante: que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O compromisso do pregador é muito sério, inegociável, pois não é firmado diante dos homens, mas perante o justo juiz. Isto é, o Senhor Jesus Cristo, porque ele será o justo juiz em todos os julgamentos escatológicos. Ele vai ser o justo juiz por ocasião do tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja, porque ele mesmo disse lá em Apocalipse 22, versículo 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vai ser o justo juiz do julgamento de Israel durante o período tribulacional.
Ele vai ser o justo juiz do julgamento dos gentios, logo após o período tribulacional, quando Jesus descer na terra, conforme Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. E ele vai ser o justo juiz também no julgamento de Satanás e suas hostes, e após o milênio, e vai ser também o justo juiz no trono branco, o juízo final, que está lá em Apocalipse capítulo 20. A Bíblia diz que nós vamos estar ali juntamente com o Senhor, mas não na qualidade de réus, mas julgando juntamente com o Senhor, porque Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, não entrará em juízo. O termo juízo é um termo forense, em outras palavras, nunca mais o servo de Deus que se mantiver fiel até o fim, nunca mais comparecerá diante do juízo na qualidade de réu. Então, é importantíssimo entender também a seriedade desse compromisso, porque nós estamos assumindo, nós como pregadores, devemos assumir esse compromisso diante do justo juiz, que há de julgar os vivos e os mortos. Agora, na sua vinda e no seu reino. Agora, qual é esse compromisso? Está no versículo 2, que pregues a palavra. O verbo grego aqui é querisso, que significa proclamar. Por isso, Paulo se refere à sua pregação, nesse mesmo capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 17, ele se refere à sua pregação como uma querigma, que é, na verdade, proclamação. Eu coloquei no roteiro querigma, uma proclamação. Não temos, tem a ver com o verbo querisso. Então, a forma verbal, querisso, proclamar. E o termo pregação, nesse caso, ou proclamação, é querigma. Não temos permissão do justo juiz para pregar a nossa própria mensagem. À luz da parábola do semeador, por exemplo, não devemos semear sementes modificadas, mas apenas a boa semente. Você já parou para pensar nisso? Que na parábola do semeador não havia um tipo de semente para cada tipo de terreno. Não, era a mesma semente, que não muda, porque a semente, Jesus disse, é a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro diz que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então a palavra não muda, ela permanece para sempre. Infelizmente hoje há pessoas querendo aí apresentar sementes modificadas, à base de pragmatismo, à base de utilitarismo, à base de hedonismo, querendo agradar as pessoas, massagear os egos das pessoas. Não convém. O pregador ele tem que assumir o compromisso de pregar somente a palavra. Mas veja outra frase, que instes a tempo e fora de tempo. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quis dizer a Timóteo que ele deveria estar preparado, pronto, para pregar a palavra, quer fosse uma hora conveniente, quer fosse uma hora inconveniente para os ouvintes. Equivale àquilo que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então veja, um exemplo também é de Estevão. Não era nada conveniente, não era uma boa hora para dizer as palavras que ele disse diante do Sinédrio, mas ele estava cheio do Espírito Santo e disse: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então olha que ponto importante, que que instes a tempo e fora de tempo. Outra frase, que redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade de doutrina. Aqui nós temos 3 imperativos que se referem a 3 aspectos da sublime missão de pregar a palavra. Corrige, repreende, exorta, como diz a versão atualizada de Almeida. Bom, nós vamos abordar isso mais adiante. Mas veja outra frase, virá tempo, versículos 3 e 4. Aqui vamos sintetizar. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, dando um salto aqui no texto, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Em outras palavras, nós não podemos, aqui é uma reiteração, nós não podemos pregar a nossa própria mensagem. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas não estão mais sofrendo essa doutrina e estão preferindo desviar os ouvidos da verdade porque tem falsos pregadores que estão pregando a sua própria mensagem. Falsos evangelhos,
sementes adulteradas à base de pragmatismo e utilitarismo, como eu falei, conforme as suas próprias concupiscências. Elas são depositadas em corações de pessoas que rejeitam a boa semente, que é a palavra de Deus. Agora, o que Paulo disse para Timóteo, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio. Outra frase, em todas as coisas, suporta as aflições. O pregador deve ter equilíbrio e paciência. Imaginemos o que Paulo suportou. Ele tinha autoridade para escrever essas palavras, pois aprendera a passar por toda e qualquer circunstância. Como ele escreveu aos Filipenses, eu aprendi, eu sei estar abatido, eu sei ter fartura em todas as coisas, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então veja como é importante o pregador suportar as aflições com sobriedade. E a última frase, já para nós entrarmos aqui no roteiro propriamente dito, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo fora chamado para ser um evangelista, um proclamador do evangelho, e deveria priorizar esse ministério, em detrimento até de outras atividades importantes. Cada um de nós tem um chamado, que não deve ser confundido, evidentemente, com o título que às vezes ostentamos, ou até recebemos da igreja local, mas nem sempre o título corresponde ao ministério que nós recebemos do Senhor. Mas vamos agora para o primeiro tópico, tendo em mente esse texto. Então veja que eu gosto sempre de fazer uma abordagem sobre o texto bíblico básico da lição, a perícope, no caso aqui é 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, mas os tópicos da lição, eu tenho dito, não estão presos a esse texto. Entretanto, nós, tendo em mente esse texto, essa leitura bíblica em classe, esse texto bíblico básico, essa perícope, que são 5 versículos, estando na nossa mente e no nosso coração, sobretudo, nós vamos entender melhor o assunto da lição, que hoje gira em torno do ministério da palavra. O primeiro tópico é o ministério da palavra e seu propósito. Qual é o primeiro ponto? A pregação como proclamação. A pregação como querigma. Proclamação, como eu mencionei. Esta, conforme Lucas 24, 46 a 49, implica pregar. Pregar aqui é proclamar, do verbo querisso. Proclamar a todos uma mensagem cristocêntrica, a qual dá ênfase ao nome e à obra do Senhor Jesus, apelando ao arrependimento para o perdão de pecados. Então veja quantos textos bíblicos que estão aí na lição e também no meu roteiro. Esse tipo de pregação é fundamental para o cumprimento da grande comissão. Conforme Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ali o verbo é querisso, pregai o evangelho a toda criatura. Esse tipo de pregação, então, é fundamental. Observe a pergunta que Paulo apresenta em Romanos, capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que haja quem proclame a palavra da salvação. Por meio dessa proclamação, essa querigma, a fé para a salvação é gerada no coração dos pecadores. Afinal, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos que proclamar o evangelho. Então é importante você estar inteirado disso, estar inteirado da pregação. Veja que esta lição, então, gira em torno do ministério da palavra, e eu quero aproveitar até para abrir um parêntese aqui. Você viu que na lição da escola dominical, em cada lição, você tem a recomendação de livros. Aqui não é diferente, você tem a recomendação de livros sobre a pregação, e eu, por graça de Deus, tenho também vários livros pela CPAD na área da pregação. A CPAD não tem divulgado na lição por falta de espaço, certamente. A área de marketing tem muitos livros para divulgar e nem sempre cabe numa revista como essa todos os livros. Mas eu quero aproveitar aqui no meu canal, como eu estou falando da lição bíblica, veja, aqui é importante você observar que aqui está a lição, veja, que será estudada no próximo
trimestre, nós vamos fazer um review sobre ela. Agora, veja que interessante, eu tenho um livro, ó, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, pela CPAD, foi publicado em 2006. Este livro é muito importante, se você tiver esse livro, para a lição de hoje, ele é fundamental. Então, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Aliás, eu tenho, por graça de Deus, 3 livros pela CPAD sobre o apóstolo Paulo. Tem também esse aqui, ó, Procuram-se pregadores como Paulo. Esse trata daquilo que Paulo não pregaria. Esse aqui trata, na verdade, da vida de Paulo de maneira geral, Paulo como pregador, e então procuram-se pregadores como Paulo, a sua conduta. E tem um terceiro, que esse trata do conteúdo da pregação de Paulo, mais precisamente, contida no livro de Atos. Porque você sabe que você tem teologia paulina nas epístolas, mas você tem também a teologia paulina no livro de Atos. Então, olha aqui, ó, 3 livros sobre Paulo, e aqui você vai encontrar uma riqueza, modéstia à parte, aqui no que tange a pregação. Tem outros livros sobre a pregação, veja, João Batista, o pregador politicamente incorreto, o livro que abre uma série, a série Pregadores da Bíblia, também pela CPAD. Também tem o livro de Barnabé, o pregador de fé e obras, outro livro muito importante pela nossa CPAD. Ainda, todos os meus livros são pela CPAD, mas eu estou ressaltando porque eu fiz aqui a menção, né, de que os livros de minha modesta autoria muitas vezes não são divulgados quando temos uma lição assim sobre a pregação e o pregador, mas eu vou aproveitar aqui para fazer essa divulgação. Estevão, aqui o primeiro apologista do Evangelho. Tem também Filipe, veja como nossos livros, a maioria na área da pregação. Filipe, o primeiro evangelista da igreja. Pedro, o primeiro pregador pentecostal. E além dessa série, Pregadores da Bíblia, eu tenho uma série sobre os erros que os pregadores devem evitar. Veja aqui, esse que abre, erros que os pregadores devem evitar. Depois veio um segundo, olha aqui, ó, mais erros que os pregadores devem evitar. Depois temos erros que os adoradores devem evitar, que eu também falo alguma coisa sobre o louvor e a adoração. E, finalmente, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Então, se você desejar adquirir esses livros, lá no site da nossa CPAD, você vai encontrar, e eu tenho sempre deixado links aqui, no meu canal para você clicar e já ir direto para o local onde muitas vezes você pode adquirir o livro até com desconto. Muito bem, então, como eu dizia, por meio da proclamação, por meio da querigma, a fé para a salvação é gerada no coração dos pecadores. Agora, veja o segundo ponto, o autor cita um exemplo, o caso emblemático de Lídia, que está lá em Atos capítulo 16, mais precisamente no versículo 14. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele e seus companheiros depararam em Filipos com Lídia, mulher temente a Deus. Tudo isso consta dos meus livros. Isso aqui, inclusive, está no meu livro Paulo, o príncipe dos pregadores, que eu mencionei aqui. Então veja, eu aqui estou reproduzindo em parte o que está no meu livro. Então veja, nessa segunda viagem missionária de Paulo, ele e seus companheiros depararam em Filipos com Lídia, essa mulher temente a Deus, aparentemente a primeira pessoa convertida em território europeu. Ela era, na verdade, de Tiatira. Você que está estudando também semanalmente comigo, eu estou fazendo uma exposição de Apocalipse, nós já estudamos sobre a carta à igreja de... Tiatira ainda nós vamos estudar, não é? Nós estudamos sobre Éfeso, estudamos sobre Esmirna, a próxima é sobre Pérgamo, e só depois, mais para frente, nós vamos estudar também sobre Tiatira. Então, Lídia era lá de Tiatira e tinha um negócio lucrativo. Ela vendia púrpura e corantes, produtos raros e dispendiosos. Veja, eu citei aqui a minha abordagem, a minha exposição sobre o Apocalipse. Se você for membro do meu canal, para ser membro é muito fácil, é só clicar aqui no link que tem Seja Membro ou no botão Seja Membro.
você vai receber o roteiro, o estudo, que é praticamente um capítulo de um livro por semana, que eu estou analisando Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo, são 404 versículos, e perícope por perícope, que são 39 perícopes que nós separamos para estudar ao longo de 40 videoaulas. Mas voltando aqui a Lídia, que era de Tiatira, tinha um negócio lucrativo, ela vendia púrpura e corantes, produtos raros e dispendiosos no mundo antigo. Veja, Lucas diz que no sábado, Paulo e seus companheiros se dirigiram junto ao rio, não havia sinagoga em Filipos, e Paulo, como era estrategista, ele sabia que junto ao rio havia pessoas, especialmente mulheres, que estavam ali para lavar as roupas, etc. Então veja, ele chegou ali e fez aquele lugar um lugar de oração e começou a pregar o evangelho às mulheres. E o que aconteceu? Atos capítulo 16, versículos 13 e 14, mais precisamente no 14, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia e ela entendeu o que Paulo dizia. O que aconteceu aqui? Vamos nos lembrar do que diz Romanos 10 e 17. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Veja que a conversão de Lídia, aqui, portanto, é um exemplo do que ocorre quando a palavra de Deus, ou rematostel, né, no grego, rematostel, é proclamada. A fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Rematostel. Quando o pregador expõe as Escrituras, o Espírito Santo, e eu faço até uma provocação aqui, mais uma, não é? O Espírito Santo, e não o fundo musical, e não as técnicas de oratória. Hoje em dia, infelizmente, essas coisas invadiram o meio evangélico, pentecostal, assembleiano, e as pessoas não percebem mais que isso é manipulação. Então, em vez de dar-se lugar para o Espírito Santo, para ele atuar, em vez de o pregador tão somente expor a palavra e depender do Espírito Santo, ele acha que ele tem que dar uma mãozinha para o Espírito Santo, tem que ter um fazedor de fundo. Aliás, hoje em dia vão ter que criar aí, vão ter que descobrir um versículo na Bíblia que defenda o ministério do fazedor de fundo, né? Porque a Bíblia fala do ministério da pregação, a Bíblia fala do ministério do ensino, mas daqui a pouco alguém vai aparecer. Não, tem que defender o ministério do fazedor de fundo musical, porque tem pregador, aliás, ele é convidado para pregar, ele não consegue mais ir sozinho, ele tem que levar alguém que é justamente o fazedor de fundo. Mas no tempo de Paulo tinha muita música, mas você não vê Paulo precisando de fazedor de fundo, a menos que você ache que o João Marcos, capaz de aparecer alguém dizendo que o João Marcos, Paulo ficou irritado que o João Marcos foi embora, porque João Marcos era aquele que fazia o fundo musical para Paulo pregar. Não, meu irmão, Paulo não precisava disso. Já tinha muita música naquele tempo. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo foi muito claro. A pregação bíblica, ela tem 3 elementos. Logos, que é a palavra, dínamos, que é o poder do Espírito Santo, e ethos, que é o caráter percebido do orador. Leia com atenção 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Nos meus livros eu explico isso. Por isso que eu fiz a recomendação aqui desses livros que você quiser adquirir. Você encontra no site da CPAD e nos links que eu vou colocar aqui também, que eu já coloquei aqui, não é? Na descrição deste vídeo. Então, quando o pregador expõe as Escrituras, o Espírito Santo convence o pecador. É ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Essa operação divina é descrita da seguinte maneira por Lucas. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, os ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Agora, é importante fazer uma observação aqui. Como entender essa abertura do coração de Lídia? O contexto mostra que ela foi realmente salva, pois aceitou o batismo em águas. Depois de ser batizada, fez de sua casa, inclusive, um ponto de pregação, e assim começou a igreja de Filipos, que posteriormente cresceu a ponto de ter bispos e diáconos, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 1. Mas observe que não há referência a uma graça irresistível aqui. Lídia foi capacitada pela graça de Deus. Claro, a graça de Deus se é manifestado, disse Paulo, trazendo salvação a todos os homens.
A graça de Deus aqui se mostrou preveniente, ela veio antes, para abrir o coração de Lídia. Agora, quem toma a decisão ao fim e ao cabo é o pecador, porque a salvação não é imposta, a salvação é proposta. Então, é necessário crer e se arrepender. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê. A Bíblia diz, tem que confessar, tem que se arrepender, tem que confessar os pecados, confessar também Jesus como Senhor e tem que crer, porque só é possível confessar se você crê, você se arrepende. Mas vamos adiante. O terceiro ponto, a pregação como instrução. Ou seja, a pregação não é apenas uma querigma, uma proclamação. Ela é também didascalia. Didascalia é uma instrução, é um doutrinamento. Então, isso por meio da pregação também. Então, a pregação como instrução, ela tem que ter embutida nela a doutrina. Por isso que Paulo falou para Timóteo. Eu nem dei destaque na introdução dessa videoaula, mas Paulo falou para Timóteo, Timóteo, com toda longanimidade, ou seja, com paciência e doutrina. Em outras palavras, põe paciência na sua pregação. Você tem que ser paciente, mas põe também doutrina. Então, Paulo disse a Timóteo que ele deveria pregar com toda longanimidade e doutrina. Em outras palavras, ao proclamar o evangelho, além de ser paciente, como eu falei, o pregador não deve apresentar sua própria mensagem, mas a doutrina bíblica. A proclamação, em comparação com o ensino propriamente dito, didascalia que eu citei, é mais incisiva e urgente. O pregador pode se sentir tentado a pregar sua própria experiência, doutrinas filosóficas, anedotas, etc. Por isso, é necessário incluir doutrina, didache, que nós também falamos didache, não é? A pronúncia mais próxima do grego seria didache. Ou seja, tem que incluir didache na querigma, na proclamação. Mesmo quando você está pregando, e a pregação, claro, ela é diferente do ensino propriamente dito, como eu estou fazendo aqui agora eu não estou pregando, eu estou ensinando. É um ensino, didascalia. Agora, a pregação é uma proclamação, mas mesmo na proclamação, que é mais enfática, que é mais incisiva, que apela para a urgência, é agora, é hoje, é neste momento que você precisa tomar uma posição. Mesmo assim, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, é querigma, mas você tem, é uma proclamação, é querigma, mas mesmo na proclamação, você tem que pôr nela didache, você tem que pôr doutrina na sua pregação. Então veja como isso é importante. Tem pregador que prega e às vezes nem lê Bíblia e nem fala nada da Bíblia e prega a sua própria experiência. Dá relatório de viagens. Não, meu irmão, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar a sã doutrina. Infelizmente, hoje, estão introduzindo de tudo na querigma. Estão introduzindo de tudo na proclamação. Estão pondo de tudo na pregação, menos a sã doutrina. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Mas nós vamos avançar. Segundo tópico, o ministério da palavra e sua importância. Primeiro ponto, a edificação da igreja. Veja, o ministério da palavra não está restrito, como eu já tenho dito, à proclamação do evangelho. Ele abarca também a ação de doutrinar, didasco, que está lá em Mateus 28, versículo 19, quando Jesus fala da grande comissão, ele disse, ide ensinai, o primeiro verbo ensinar que aparece ali em língua portuguesa, no grego é masteuo, que quer dizer o quê? Fazer discípulos. Ide, fazei discípulos de todos os povos, etne, ou etnos, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja, ensinando-as a guardar. Aí vem de novo o verbo ensinar, na língua portuguesa. No grego é o outro verbo. Qual verbo que é? É o verbo didasco, que tem a ver com o ensino, com a didascalia. Tem a ver também com a didache, que é a doutrina, é a apresentação da doutrina. Então veja como é importante, a pregação precisa abarcar também
a doutrina, mas existe propriamente a didascalia. Então veja, não vá confundir a proclamação, que eu falei aqui que é a querigma, com o ensino, que é a didascalia. Uma aula de escola dominical, por exemplo, é didascalia, é o ensino. Não é uma pregação propriamente dita. A pregação pode conter, claro, doutrina. Assim como o ensino pode ser num tom mais incisivo, como se fosse uma pregação, mesmo sendo um ensino. Claro, dependendo do ambiente, às vezes o ambiente está propício para você usar de uma abordagem um pouco mais incisiva. Mas há uma diferença entre a pregação propriamente dita, que é mais urgente, é uma proclamação, e o ensino. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que ele tinha que aproveitar a proclamação para também embutir doutrina dentro da sua proclamação. Mas, claro, Timóteo não podia deixar também de ensinar propriamente, e é aqui que entra essa questão da edificação da igreja, porque tanto a proclamação como também o ensino propriamente dito, a didascalia, servem para a edificação da igreja. Então, eu coloquei no meu roteiro, né? Você que é membro do canal tem o roteiro, ainda que o pregador, você que não tem o roteiro, anote, por gentileza. Mas se desejar ser membro, é muito fácil. Clique no botão Seja Membro, você vai ver que não é nada dispendioso. E nós estamos fazendo aqui uma pesquisa semanal, não é só o esboço. O esboço é o produto final. Você tem que pensar no que está por trás do esboço, que é a pesquisa, é a leitura de livros, é a busca por subsídios que vão permitir ao irmão, por exemplo, que é professor, ter uma desenvoltura melhor diante da classe. Então, note, voltando aqui agora para o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo disse que corrijas, repreendas e exortes. Então aqui está a edificação da igreja. A edificação da igreja se dá por meio desses três verbos, especialmente o último, que é exortes, exortar, porque referem-se à maneira como os salvos são edificados por meio do ensino das Escrituras. Então veja, uma rápida explicação desses três verbos. Redarguir ou corrigir, o verbo grego aqui é elencho, e tem o sentido de mostrar falta. Veja como Jesus o empregou em Mateus 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Esse arguí-lo aqui, arguir, é justamente o verbo elencho. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Então, o sentido aqui desse verbo redarguir ou corrigir é mostrar que a pessoa está errada. A pessoa precisa tomar uma posição. Como Jesus, que disse para a igreja de Éfeso, tenho contra ti que deixasse a tua primeira caridade. E ali, Jesus estava fazendo exatamente isso. Ele estava redarguindo. Agora note, outro verbo, repreender, usado somente uma vez por Paulo, e que é aqui, 2 Timóteo capítulo 4. Este verbo no grego é epitimao. Veja, epitimao tem o sentido de mostrar que alguém está sendo negligente quanto às suas obrigações. É quase um sinônimo do verbo anterior. Agora, onde eu quero me deter um pouco mais é no terceiro verbo, exortar, porque aqui temos um verbo polissêmico, que é justamente o verbo parakaleo, no grego, parakaleo. Parakaleo faz nos lembrar de Paráclitos, ou Paráclito, que é um dos nomes do Espírito Santo, traduzido em português por Consolador, ou em outros idiomas você vai encontrar Confortador, Encorajador, Advogado, Conselheiro. Por quê? Porque é um título polissêmico, porque advém dessa forma verbal, desse verbo parakaleo, que também é polissêmico. Sabemos que o Espírito Santo é o Paráclito, e conforme João, capítulos 14 a 16, nós vemos ali várias vezes, ele sendo chamado de Paráclito, que é um título polissêmico, né? Já que sua forma verbal, repito, é parakaleo, que denota não apenas consolar, mas também ajudar, animar,
confortar, etc. Veja o caso de Barnabé, que eu explico modéstia à parte muito bem no livro sobre Barnabé, que eu mencionei aqui, Barnabé, o pregador de fé e obras. Veja que o seu nome no aramaico significava filho da profecia. E Lucas, que era um teólogo, ao interpretar esse cognome, esse apelido de Barnabé, o que Lucas fez? Lucas disse que Barnabé era Ruius Paraclésios, que na língua portuguesa ficou filho da consolação, ou dependendo da versão, filho do encorajamento, filho da exortação. Por quê? Porque Ruius Paraclésios também é ruios, né? Ruios Paraclésios é também um título polissêmico, porque acompanha o verbo paracaléu, e também a questão do produto, o que resultava desse verbo, que é paráclesis, que seria exortação, vamos dizer assim, ou consolação, ou mais que isso, ajuda, porque paráclesis também seria um termo polissêmico. Então, literalmente, ruios paraclésios é alguém que desempenha um ministério multifacetado. Essa paráclesis, por meio da capacitação do Paráclito, abrangendo aí, claro, exortação, consolação, encorajamento, ajuda, defesa, etc. Era tudo isso que Barnabé fazia, por isso que ele foi chamado Ruios Paraclésios por Lucas. E aí tem várias referências que você poderá ler e estudar. Romanos 12, versículo 8, Romanos 15, versículo 4. Olha como esse versículo é emblemático. Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação, paráclesis, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, olha o termo paráclesis aí em Romanos 15, 4. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, a profecia é para consolação, edificação, exortação. O termo exortação aí também é paráclesis. Persiste em ler, exortar e ensinar. Aí já o verbo exortar que aparece é o verbo paracaléu. E assim por diante. Mas vamos para o segundo ponto, formação de valores. O ministério da palavra que abarca, repito, estou citando os termos gregos para você se familiarizar, mas eu estou explicando. Tem gente que reclama que eu uso termos difíceis, mas preste atenção que eu explico cada termo difícil que eu cito. Então veja, o ministério da palavra que abarca querisso e didascalia. O que é querisso? Já expliquei. Proclamação. Querisso é o verbo no grego, não é? Que é proclamar, na verdade, né? Proclamação é querigma. Querigma é proclamação. O verbo é proclamar. Então, o ministério da palavra que abarca proclamar, que é querisso, e também didasco, que é doutrinar, que são ministrações diferentes, mas interrelacionadas, não somente edifica os santos, como também forma a consciência cristã. E o autor destaca, e eu quero aqui enfatizar, nunca foi tão necessário priorizar o ministério da palavra, pois vivemos na pós-modernidade, em meio a uma guerra cultural que também é uma guerra espiritual. Nós já tivemos lições tratando disso especificamente. Precisamos estar preparados para responder a todos com mansidão e temor, como disse Pedro, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que é em vós. Uma das formas de fazer isso, claro, é atacando o erro, mas o modo mais eficaz é apresentando ao mundo os nossos valores ou a nossa cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão. Claro, de maneira geral, é uma cosmovisão cristã ou judaico-cristã. Mas no caso de nós que somos da Assembleia de Deus, nós poderíamos designar ou denominar a nossa cosmovisão como uma cosmovisão pentecostal assembleiana, o pentecostalismo assembleiano. Esta, assim como as cosmovisões anticristãs, o ateísmo, o naturalismo, o marxismo, etc., bem como as cosmovisões cristãs que se opõem à nossa cosmovisão, mas em questões secundárias, como, por exemplo, o calvinismo, o cessacionismo, mas todas essas cosmovisões, você observa que elas são formadas por pelo menos 5 elementos.
toda cosmovisão, que é uma visão de mundo, mas tem 5 elementos. Quais são eles? Ideologia, narrativa, normas, ritual, experiência. Então veja, são 5 pontos que eu incluí aí no roteiro, você que é membro, que são ideias para você desenvolver. Então olha como eu expandi. Aqui o autor fala apenas de cosmovisão. Eu estou apresentando aqui no roteiro que a cosmovisão ela tem 5 elementos que a formam. Quais são esses elementos? E tem definição aí. Por exemplo, ideologia. O que é ideologia? Quando você fala de uma ideologia, marxismo é uma ideologia e tantas outras ideologias maléficas. Hoje em dia tem essa famigerada ideologia aí que se eu falar é capaz até que o meu vídeo perca engajamento, que está relacionada com a parte de gênero. Então veja, ideologia é um sistema abrangente de ideias. Envolve crenças, tradições e princípios interdependentes, sustentadas por um grupo social de qualquer natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam esses morais, religiosos, políticos ou econômicos. Nossa ideologia, a ideologia assembleiana, pentecostal, é conservadora, mas sobretudo bíblica e cristã. Todas as doutrinas do pentecostalismo assembleiano são derivadas da Bíblia, nossa fonte principal de autoridade, e constam da declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu tenho batido nessa tecla porque nós não podemos, irmãos, achar que a Assembleia de Deus é uma coxa de retalhos, a Assembleia de Deus não tem doutrina e cada um fala o que bem entende, como alguém tem sugerido por aí. Não, a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé, que deriva de uma declaração de verdades fundamentais que surgiu em 1916, e desde então o mesmo corpo doutrinário tem sido mantido. Então nós temos que observar. Ideologia. Outro ponto importante da cosmovisão é a narrativa. O sentido primário de narrativa é expor uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Agora, no nosso caso aqui, no campo ideológico, onde a guerra cultural está sendo travada, a narrativa tem um caráter argumentativo, mas incisivo. Quando contada como exemplo, desempenha uma função de criar evidências ou uma licença de inferir para uma exposição ou um complexo de exposição-conclusão. É fácil entender narrativa no contexto que nós estamos hoje. No campo da política, você vê as narrativas sendo criadas. Cria-se uma narrativa e, por meio dela, induz-se as pessoas a acreditarem naquilo. Você viu o que aconteceu naquela data tal, em tal lugar, aquele grupo de pessoas reunidas, o que elas estavam fazendo, e ali e tal. E eu evito citar termos aqui, porque você sabe que hoje em dia, infelizmente, nós estamos sofrendo policiamento de todo tipo. Então, que Deus nos ajude, mas tudo com base em narrativas. Que Deus nos ajude. Mas toda cosmovisão tem a sua narrativa. No nosso caso também. Mas a narrativa, no nosso caso, tem a ver com a forma de expor a nossa visão de mundo. Agora, sempre trabalha com a verdade. Tem narrativas mentirosas por aí. Cria-se uma narrativa para perseguir os cristãos, por exemplo, como aconteceu nos dias da igreja de Esmirna. Você lembra? Você que já estudou comigo lá sobre o livro de Apocalipse, nós falamos sobre isso. A narrativa que foi criada para falar dos cristãos, dizendo que eles eram canibais, porque eles participavam da ceia do Senhor, eles comiam o corpo de Cristo e tal, e eles eram imorais, porque tinha a festa do ágape, que era a festa do amor, e aí acusava os cristãos de serem imorais, de que havia orgias entre eles, e tanta coisa. Eram narrativas. Criava-se essas narrativas para os cristãos serem perseguidos. Então, narrativa. No nosso caso, nós também temos narrativas, mas elas são, sobretudo, bíblicas. Agora, normas. A cosmovisão tem normas. Norma é aquilo que regula procedimentos ou atos. Toda cosmovisão tem as suas normas morais, éticas e estéticas. No pentecostalismo assembleiano, elas abrangem não apenas as questões teológicas e eclesiásticas, mas também as questões consuetudinárias. Irmão Ciro, consuetudinária, que palavra difícil. Não poderia usar uma palavra mais fácil?
Preste atenção que eu sempre explico. Veja como eu digo, ou seja, isto é, quer dizer, preste atenção. Porque tem alguns críticos de plantão aí que não prestam atenção no que a gente diz e só fica procurando as palavras difíceis que a gente menciona. Não podia usar uma palavra mais fácil? Veja, irmão, veja, irmã. Eu uso palavra difícil para enriquecer o vocabulário dos irmãos. Mas eu explico a palavra. E se eu não explicar também, existe o dicionário para quê? Existe o Google para quê? Procure, irmão. Faça um esforço. Faça um esforço, irmã. Aprendizado toma tempo. Aprendizado é preciso que haja dedicação no ensino, diz a Bíblia. Não somente daquele que ensina, mas daquele que quer aprender também. Agora, veja, quando eu falo que o pentecostalismo assembleiano, ele tem normas que abrangem questões teológicas, eclesiásticas, teológicas tem a ver com teologia, eclesiásticas tem a ver com a igreja, não é? Eclesia no grego, eclesiologia que nós estamos estudando, e consuetudinário tem a ver com usos e costumes, porque a nossa igreja ela tem um perfil também consuetudinário. Claro que isso varia de acordo com a região, mas existem bons usos e costumes que nós estamos preservando ao longo do tempo. Outro ponto, ritual. Esse identifica uma cosmovisão e está associado à liturgia, conjunto de atos e práticas próprias de uma cerimônia ritualística. O ritual pode ser festivo, sombrio, formal. Veja, por exemplo, o ritual da maçonaria, né? Então há todo movimento aí, toda cosmovisão tem o seu ritual. Agora, e a Assembleia de Deus tem ritual? Tem, irmãos. Nós temos rito. O nosso rito, presente nas ordenanças, por exemplo, o batismo em águas, a ceia do Senhor, o nosso culto a Deus, ele tem lá uma parte também cerimonial, ritualística, por assim dizer, que nos identifica, tem a ver com a nossa identidade. E, finalmente, a experiência. As crenças não são abstratas e distantes. Todos os segmentos compartilham sua cosmovisão, relatando suas experiências. Então, o pentecostalismo assembleiano tem o seu lado empírico, como eu estou explicando aí. Então, não se esqueça, toda cosmovisão, e no nosso caso não é diferente, abarca esses 5 elementos: ideologia, narrativa, normas, ritual e experiência. Mas vamos avançar aqui agora para o terceiro ponto, resistindo diante de uma cultura sem Deus. É um reforço desse ponto 2. E não sede conformados com este mundo, diz Romanos capítulo 12, versículo 2, na Almeida Corrigida Fiel, que eu estou usando aqui. Diz a palavra de Deus, então, e não sede conformados, não vos conformeis com este mundo. O verbo grego aqui, sisquematizo, conformar-se, tem como prefixo sim, que denota união, ou estar junto a. E a raiz aqui é esquema. Veja que interessante. Esquema, na verdade, esquema, né? Deu origem à nossa palavra esquema, que se refere a atos no sentido de maneira de ser, forma, figura, aparência. Em outras palavras, conformar-se com este mundo, aion, no grego, que significa era ou século, é estar de acordo com o esquema deste mundo, ou seja, o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir das pessoas ímpias a serviço do príncipe deste mundo, ou Deus desse século, que é Satanás. Que Deus nos guarde. Por isso, ao contrário de Demas, que desamparou Paulo, lembra quando Paulo disse, Demas me desamparou, amando aion, amando o presente século. Não devemos nos conformar com este mundo. Lembre-se do verbo, se esquematizo é conformar-se ou estar unido, ou tomar a forma deste mundo, ou abraçar o esquema prevalecente deste mundo. Então nós devemos resistir. Como diz lá Tiago capítulo 4, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Paulo também disse, João disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos agora para o último tópico, o ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro ponto, deve ser cristocêntrico, evidentemente. Já ficou claro ao longo dessa exposição. O ministério da palavra é cristocêntrico, por quê?
Porque Cristo é a própria palavra de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Apocalipse 19:13 também diz que ele é a palavra de Deus. Tudo nas Escrituras gira em torno dele. Desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Como se sabe, Deus, Elohim, é um termo plural. Olha aqui o hebraico. Repito, você quer aprender o hebraico? Quer saber ler o hebraico? Quer saber fazer exegese do texto, examinando o texto no próprio hebraico? Faça o curso que o pastor César Cavalcante está ministrando. E ele está oferecendo esse curso de hebraico todas as terças-feiras a partir do mês de abril, das 7h30 às 21h. Se você tem interesse, o QR Code está aparecendo aqui para você poder fazer a sua inscrição e estudar com o pastor César Cavalcante o hebraico. Eu conheço o curso para eu recomendar, eu só recomendo quando eu conheço o autor, quando eu conheço a instituição e quando eu conheço o conteúdo. Eu conheço esse curso e eu posso dizer que é um curso excelente. Alfabetização fácil em hebraico bíblico. Você vai aprender a ler, fazer comparações, fazer tradução, transliteração. É maravilhoso você poder conhecer o hebraico, ainda que de maneira nocional, mas você não vai aprender apenas de maneira nocional, você vai ter até um certo domínio nesses 6 meses. Depois, claro, você pode progredir nos seus estudos e tornar-se um especialista no hebraico. Mas veja, como eu dizia, Elohim é um termo plural, indicando que a Trindade estava em ação quando Deus criou todas as coisas, ou seja, Jesus estava lá. Não é por acaso que Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é protótocos passis tícios, né? Porque ele é o primogênito, ele é o primogênito de toda a criação. Não é o primeiro a ser criado, mas ele é o proeminente. Lá em Apocalipse também diz que ele é ho protos kai ho esratos, ou seja, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele é o Todo-Poderoso. Nas suas mãos estão o passado, o presente e o futuro. Portanto, seja qual for o método da pregação expositiva, textual, por tópicos, biográfica, não importa, nossa missão é dar ênfase ao nome de Jesus e discorrer sobre a sua gloriosa obra. É o que Paulo disse, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E o último ponto, ponto 2, deve ser bíblico. A pregação, ou seja, o ministério da palavra deve ser bíblico. Então, por isso que ele está no masculino. Mas a pregação também, claro, verdadeiramente bíblica, é cristocêntrica. Mas estão na moda hoje em dia, irmãos, as pregações pretensamente bíblicas, que são, na verdade, antropocêntricas, triunfalistas e performáticas. Infelizmente, o que mais temos na atualidade, inclusive em nosso meio, eu tenho batido nessa tecla, muita gente até me acha antipático, mas eu não vou deixar de alertar quanto a isso, mas o que mais temos hoje em dia são animadores de plateia, que não visam a glorificação de Deus, a evangelização dos perdidos, a edificação do povo de Deus. Eles não priorizam a mensagem bíblica, preferem valer-se de métodos e técnicas jamais usados por Jesus, os apóstolos e os grandes pregadores ao longo da história. Amantes do dinheiro, muitas vezes, e de si mesmos, como o autor destaca na lição, em vez de expor as escrituras, tais pregadores malabaristas priorizam bordões de autoajuda em detrimento da mensagem bíblica e não conseguem pregar sem fundo musical. Meu Deus, infelizmente, o fundo musical se tornou uma mania. As pessoas usam o fundo musical para condicionar o auditório. Eu tenho feito provocações no meu Instagram. Dia desses eu fiz até um vídeo aí reunindo trechos de pregações dos pregadores da minha época, homens de Deus, e do passado, Gesiel Gomes, Valdir Nunes Bícego, o próprio Idecaso Takayama
E, meus irmãos, e tantos pregadores que eu conheci na minha adolescência, que nunca precisaram de fundo musical, nem de técnicas de manipular auditório, de ficar dizendo, olha para o seu irmão, pega na mão, abraça, aperta a mão do seu irmão até ele dizer aleluia. Não, nada disso. Eles apenas pregavam a palavra com unção, com ousadia, na dependência do Espírito Santo, e eles não precisavam ali animar o auditório, era o Espírito Santo que agia por meio deles. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Ah, irmão Ciro, mas aquela época já passou. Pois é, mas avivamento também significa recuperar o que foi perdido. Lembra do que aconteceu nos dias de Ezequias? Irmãos, quando houve um avivamento nos dias do rei Ezequias, voltaram a tocar os instrumentos de Davi, voltaram a cantar os mesmos cânticos de Davi. É como disse Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 5, renova os nossos dias como dantes. Que Deus nos ajude, irmãos. Renovação, avivamento também significa recuperar o que foi perdido. Mas hoje em dia, infelizmente, estão aí esses pregadores malabaristas com muita performance e quase nada à disposição da Bíblia. Que Deus levante pregadores dispostos a cumprir o compromisso de pregar somente a palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, disse Paulo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas com toda longanimidade e doutrina. Concluindo, o autor diz o seguinte aqui na conclusão dessa lição de número 12. Após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar, querisso, as verdades do reino por meio da poderosa pregação, querigma, da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo. Curta-o, compartilhe-o, inscreva-se no meu canal e, se você puder, seja membro. Eu quero agradecer também aos irmãos que me mandaram mensagem de parabéns alusivas ao meu aniversário, dia 16 de março. Alguns irmãos e irmãs, inclusive, tornaram-se membros, presenteando-me com isso, tornando-se um apoiador do meu canal, e que Deus possa retribuir pelo menos 4 vezes mais, quadruplicadamente, no mínimo, tudo aquilo que os irmãos têm aí desejado a mim e também até feito em meu favor. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Terça-feira, não se esqueça, sempre a nossa videoaula de Apocalipse, mas antes você é convidado a fazer o curso de hebraico com o pastor César Cavalcante, das 7h30 às 9 da noite, e depois você sai do curso de hebraico e vem direto para o meu canal para estudar comigo Apocalipse perícope por perícope. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.